você tem essa proteína aqui, daquele grupo anti-apoptótico, que ó, sempre em sinalização, em desenhos, quando você tiver uma setinha, uma ponta, uma seta, significa que isso está ativando isso. Mas quando você tiver esse tracinho aqui, significa que está inibindo. Sempre assim. Seja tracejado ou contínuo. Essa proteína inibe essa. Essa proteína inibe as caspases. Essa proteína ativa as caspases. Ou seja, essa vermelha e essa azul são opostas. Quando essa aqui está funcionando, inibe as caspases, inibe a apoptose. Quando essa aqui está funcionando, inibe essa, induz a apoptose. Quando essa aqui está funcionando, essa aqui não está. E a apoptose acontece. Beleza? Isso é pesquisa para câncer. Câncer tem tudo a ver com apoptose, que eu vou falar na semana que vem, nossa última aula. Eu vou voltar a falar de PSL2, assim, muito rapidamente. Vou voltar a falar. Vamos ver como é que isso funciona. Tá? Bem, isso tudo tem a ver com a mitocôndria. Aonde que está o PSL2? No citoplasma e na mitocôndria. Tá? Tanto a proteína que é ativa quanto que é inibe a apoptose. Tá? Bem, vou passar para o próximo slide que eu acho que é melhor de ver. Tá? Bem, essas duas proteínas do PSL2, a que ativa a apoptose e a que inibe a apoptose, elas seguram ou liberam o citocromo C. Alguém lembra o que é citocromo C? Não? Não falei muito, porque não é aula de bioquímica, é biocélula. Mas relembrando, não, olha lá. Mitocôndria, membrana interna da mitocôndria, olha lá. E lá dentro da membrana interna, onde tem muita proteína, foi até uma questão de prova nossa, né? Você tem os complexos que ajudam na síntese de ATP. Aqui, tá? E um desses complexos tem uma proteínazinha chamada citocromo C. É uma proteína que está na membrana interna da mitocôndria. Ajuda a passar elétrons, e bombear prótons, etc. Vou estudar também isso melhor em bioquímica. Tá? Então esse citocromo C está ali, quietinho da mitocôndria. A gente tem várias mitocôndrias nas células. Tá? Vamos ver. Quando se recebe o estímulo de morte, tá? Olha o que acontece. Estímulo de morte. Tá? Aqui, essas proteínas vermelhas são as que vão induzir a morte. Então elas saem do citoplasma, ó, sinais de morte. Sai do citoplasma e entra na membrana da mitocôndria. Tá? Membrana interna dela, está desenhada aqui. Tá? Quando ela entra, esse BAX, ou BAD, ela faz, forma um poro. As proteínas entram formando como se fosse um barril, um poro. O que acontece se você furar a membrana interna da mitocôndria? Os componentes da matriz da mitocôndria e da própria membrana interna vão extravasar para o citoplasma. Uma proteína que extravasa é o citocromo C. Então, quando você tem um sinal de morte dentro da célula, tá? Proteínas pró-apoptóticas, PCL2, vão grudar aqui na membrana e vão ajudar a formar poros para o citocromo C sair do citoplasma. Mas, quando essa célula quer se proteger da morte, ela ativa essa azulzinha, que é oposta. Essa azulzinha não deixa isso aqui se formar. Se isso aqui não se forma, você não tem liberação do citocromo C. E essa célula não vai morrer. Novamente, formou poros, citocromo C para o citoplasma, morte celular. Inibiu a formação de poros, você tem um citoplasma, você não tem a morte celular. Beleza? O que esse carinha, essa pequena proteína que funciona lá dentro da mitocôndria, faz no citoplasma para começar a matar a célula? Esse citocromo C vai se juntar a outras proteínas
chamado apoptossomo. É um complexo de apoptose. Que esse carinha aqui agora vai começar a ativar as caspases. Então, toda vez que você tem liberação de citocromo C do citoplasma, esse complexo vai ser formado e ativar as caspases, aí já era. Aí morreu. Beleza? Isso é intrínseco. Novamente, sinais vêm, proteínas se ligam na membrana da mitocôndria, libera citocromo do citoplasma, forma um complexo que ativa a caspase e a célula morre. Então a mitocôndria regula a apoptose. Boa parte da apoptose das células vem via mitocôndria. Tá? E a gente não tem uma mitocôndria, a gente tem centenas de mitocôndrias na célula e milhares de citocromo C dentro de cada mitocôndria. Então é um extravasamento do citoplasma assim brusco, ativando no final as caspases. Tá? Bem, preste atenção como é que isso aqui funciona em outro desenho. Ó, membrana externa, tá? Membrana interna, aqui está desenhado que está na membrana externa, mas enfim. E você tem aqui, ó, essas proteínas aqui que são aquelas apoptóticas, tá? Elas estão longe uma da outra, ou às vezes nem está inserida aqui. E quando você tem aquela BCL2 ativa, olha para cima, está inibindo a formação de poros. E todo esse conteúdo que está aqui fica ali dentro dessa célula, não vai morrer. Mas a partir do momento que você tem um estímulo, essa proteína aqui fica inibida. E aquela vai formar um poro, extravasando para fora o conteúdo da mitocôndria. Essa mitocôndria vai morrer. E, consequentemente, isso aqui do lado de fora, como o citocromo C, vai ativar as caspases e vai matar as células. Beleza? Então preste atenção nisso. Eu não quero trilhões de detalhes. Eu quero que vocês saibam que a via intrínseca vem da mitocôndria. Como? Proteínas que ajudam ou inibem a liberação do citocromo C. Ok? Bem. Novamente, ó, liberou o citocromo C, formou um complexo que também tem caspase, e esse complexo aqui chamado apoptossomo vai começar a ativar a caspase, ativou a caspase, vai começar a matar a célula. Beleza? Aula que vem, acabou não, aula que vem a gente vai falar de câncer. Você acha que uma apoptose favorece o câncer ou inibe o câncer? Qual o problema das células, na maioria das células do câncer? É morrer demais ou é não morrer demais? Não morrer demais. Você quer que as células erradas de câncer morram, tá? Hã? São células danificadas, que a boa parte das células do câncer são erradas, tem lesões. E quando acontece uma lesão, tem que acontecer isso, que a célula vai e morre, beleza. Menos uma errada no corpo. Mas a célula do câncer inibe a apoptose. E uma dos genes que são ativos, né? Ou seja, começa a aumentar muito, começa a ficar ativo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. É esse aqui azul. Se você tem muito desse gene azul, ele inibe esse rosa. E você não tem liberação de citocromo C. Você não tem formação disso, você não tem morte celular. Esse seria o caso de Hã? Esse seria o caso de câncer do branco genético. Sim, com certeza. Então, se você tem muito desse gene azul, em quantidades de proteínas, você inibe a apoptose. Essa célula errada é sobreviver. Não vai morrer. Faz o câncer. Beleza? Então, esse é um gene estudado. BCL2. Ok? Então, ó, resumindo para vocês, ó, verdinho via extrínseca, eu não vou falar para vocês,
Ligante de morte, receptor de morte, ativa caspase 8. Não quero que vocês saibam o nome. Tá? A intrínseca, você tem, sei lá, um dano no DNA ou outro estímulo. A mitocôndria libera citocromo C, forma aquele complexo. E tanto de um lado quanto de outro, vai ativar essa caspase que começa a induzir a apoptose. Tanto de um lado quanto de outro. Beleza? Cara, a apoptose é uma coisa muito regulada. Você não pode morrer demais, você não pode sobreviver demais. Você tem que ter proteínas que são ativadas, proteínas que são inativas, uma que controla a outra, tá? E outros genes. Cara, câncer é uma coisa que tem trilhões de genes diferentes, tá? Cada um com a sua função. Então, ó, você tem, presta atenção, essas duas proteínas aqui que ajudam na morte ou sobrevivência da célula, tá? Ó, essas IAPs, inibidor de apoptose, inibem a apoptose, tá? As anti-IAPs auxiliam a apoptose. Olha só no desenho. Você tem a mitocôndria, enfim, que liberou o citocromo C. Ok? Enfim, o que acontece? As caspases começam a ficar ativas, mas antes de começar a ficar ativa, você tem os inibidores de apoptose que vai se ligar na caspase e diminuir a ação da caspase. Às vezes até reduzir. Difícil. Reduzir. Tem que ser logo no início. Iníciozinho, porque se começar a caspase ficar ativa já é. Tá? Então, ó, esses IAPs inibem a apoptose por se ligar à caspase. Ok? Então, uma célula cancerígena deve ter muito IAP, que vai se ligar à caspase e inibir a morte celular. Essa célula cancerígena vai crescer. Beleza. E os anti-APs, tá? São proteínas que se ligam nessas aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse anti-AP é essa moléculazinha aqui amarelinha, parece um ovo. Quando elas se ligam nos IAPs, elas inibem esse IAP, fazendo com que a caspase fique ativa. Então, é um equilíbrio também de moléculas que inibem ou ativam a apoptose. Beleza? Bem, vamos passar. Já que eu falei o que regula a via intrínseca, vamos devagar para a gente raciocinar. Muita gente passou, quem passou no esperado aí? Bom, tem pouca gente. Enfim, a via intrínseca depende da mitocôndria. Depois você dá uma olhada como é que são os passos. A via extrínseca depende de moléculas que vão se ligar lá do lado de fora da célula. Tá? São os ligantes de morte ou pais ligantes. Beleza? Muitos vírus, muitas bactérias utilizam isso aqui. Vamos tentar entender como é que isso funciona. Imagina, por exemplo, essa célula aqui. Essa célula aqui, sei lá, está infectada por vírus ou sofreu um dano. De alguma maneira. Tá? E você tem uma célula imunológica. Essa célula imunológica tem umas proteínas transmembranas, essas aqui abóbora, chamadas FAs, ligante. E essa célula aqui, está com algum problema, tem um receptor dessa faixa. Quando essas duas células se grudam aqui, ó, essa célula imunológica, através desse receptor azul, faz com que essa célula aqui comece a ativar caspases. A célula imunológica desgruda, vai embora, viva, fazendo papel de outra célula. E essa célula aqui agora, que sofreu essa indução por fora, ativa caspases e leva ela à morte. Beleza? Então, o que você acha que um vírus faz naquela célula de baixo? O vírus ajuda esse mecanismo a acontecer, ou a maioria dos vírus, não todos,
ou inibe esse mecanismo. Inibe. Porque se o vírus quer sobreviver dentro da célula, o vírus não pode fazer a célula morrer. O vírus tem que inibir isso aqui para essa célula sobreviver e o vírus replicar aqui dentro. Ok? Também é algo de estudo. Certo? Então sempre o receptor com o ligante. Tá? Então, ó, novamente, já pegando o gancho para a aula que vem, tá? Algumas células de câncer, tirando o que a gente já falou de mitocôndria, tá? Tem apoptose anormal, diminuída. Essa é a ideia. Tá? Por quê? Porque ela regula, olha, até da regula, que escreveu errado. Regula não, qual é a fonte? Que é com S. Não vai fazer, tá vendo? Eu estou pegando o letrozinho. Tá vendo? Vai igual o outro, vai consertando lá. Tá? Então, se você tiver drogas, células de câncer que ativam esse sistema lá de cima, ativa caspase, etc., cara, você induz a célula de câncer a morrer. É ótimo. E as outras também. Algumas outras também. Mas a célula do câncer é mais metabolicamente ativa, vai adquirir mais, né, moléculas de anticâncer, pode ser que morra. Toda terapia anticâncer você tem queda de cabelo, dentre outros problemas. Tá? Bem, quando a gente descontrola a apoptose, você tem isso aqui: doença autoimune, câncer, que é neoplasias, tá? Infecções virais constantes. Então, já que a gente estudou desde o início a estrutura da célula, a gente estudou o funcionamento das organelas, agora a gente está vendo a aplicabilidade disso tudo, tá? Nós temos o descontrole da apoptose. Você tem todos esses problemas. Ok? Professor, você falou que o vírus ele tem né? Maioria inibe. Alguns não conseguem inibir, mas mesmo assim, mesmo matando as células, já replica antes. Por exemplo, HIV, o que ele faz? Ele aumenta a apoptose dos linfócitos T, o CD4. Então, você vai fazer o exame de sangue, está com AIDS, vai ver lá a quantidade de linfócitos T do teu sangue está baixíssima. Induz a apoptose, mas pô, mas induz a apoptose, ele vai morrer dentro, mas antes disso ele já replicou. Sei lá, entrou um vírus, sai 1 milhão. Mas aí outra parte morreu, mas sai 1 milhão. Cada célula morreu, faz a morte dessas células. Aí sem essas células, o sistema imunológico fica baixo, você morre por uma simples infecção viral. Gripal. Hã? Tem. Lá no tem vários. Tá? Então, resumindo aqui, gente, ó, as vias de sobrevivência. Tá? Quando você aumenta a produção daquela enzima, desculpa, aquela proteína que vai inibir a apoptose, você bloqueia a apoptose. Tá? Quando você inibe aquelas proteínas que liberam o citocromo C, você inibe a apoptose. E quando você tem, né, hormônios de crescimento, você não quer morrer, você quer crescer, também inibe a apoptose. Tá? Bem, quando você aumenta a apoptose, ó, você pode ter, como eu te falar, AIDS, doenças neurodegenerativas, ou seja, Alzheimer e Parkinson, você perde neurônio. Tá? Então você está aumentando a apoptose, você está perdendo neurônios, o neurônio está morrendo. Então está perdendo, né, o estímulo neuronal. Tá? Quando você tem falta de oxigênio por um tempo no músculo do coração, são pequenos exemplos. Tá? Quando você tem um alcoolismo ou você tem problemas com drogas, dependendo da droga que for, você tem morte celular do fígado, beleza? Osteoporose, apoptose, porque hormônios induzem também, muito estrogênio, principalmente em mulheres que têm mais osteoporose que homem, tá? Perda de massa óssea. A apoptose, as células que produzem a massa óssea, são os osteoblastos, tá? Morrem. Você não
produz massa óssea, o osso fica frágil, osteoporose, tá? E quando você diminui a apoptose, ó, já falei, câncer, doenças autoimunes, alguns vírus, herpes, tá? Pox, que quase ninguém fica tratando isso hoje em dia. Ok? Então, a apoptose é importante fisiologicamente, patologicamente. Duas vias, mitocondrial, que é intrínseca, e o ligante faz, que é extrínseco. Tudo vai culminar na ativação de caspases, que vão começar a quebrar a membrana, DNA, organela, e essa célula vai morrendo. O citoplasma vai diminuindo e, de repente, se como exemplo, como um colega saiu agora desesperado aqui porque tem que estudar para a prova, etc., ninguém percebeu às vezes que ele saiu, tipo, ele sofreu uma apoptose. Beleza? Então, não é chamativo, não é inflamatório, não saiu gritando, todo mundo ficou preocupado. Ele saiu devagarinho e tal. Isso é uma apoptose silenciosa. Tá? Já se ele saísse gritando, desesperado, caraca, ferrou, calma, 2 mais 2, sei quanto é mais. Isso seria uma necrose. Beleza? Então, sempre ela é degradativa. Ou seja, sempre vai ter alguma coisa, uma degradação vista. E, novamente, é irreversível. A apoptose é irreversível, necrose é irreversível. Tá? Bem, o que causa necrose? Novamente, problemas na mitocôndria. Só que aí não entra em questão de caspase, você não tem nada daquilo que a gente falou até agora. Tá? Quando você rompe membranas, seja membranas internas, principalmente membranas externas. Contanto que quando você corta teu dedo, né, fazendo uma comida ou cortando uma fruta, sei lá o que for, né, isso é uma necrose. Ah, nossa, pensa que necrose é o quê? Só um negócio preto que tem que amputar? Não. Isso é uma necrose. Você rasgou o tecido. As células ali não teve tempo de ativar caspase nem nada. Cortou a membrana. Estourou o citoplasma para fora. O conteúdo do citoplasma daquelas células, mesmo que seja um pouquinho assim, tá? Isso causa uma inflamação, dor, etc. Beleza? Então o que acontece? Já que você rompe membranas, você rompe lisossomos, cara, que estão dentro da célula. Cara, e quando você pega aquelas enzimas todas que estão quietinhas dentro do lisossoma, rompe aquela célula toda, essas enzimas vão fazer o que ali dentro? Ou fora? Começar a digerir, começar a quebrar aquele tecido, matriz extracelular. Então você tem uma inflamação, tá? Ou seja, os lisossomos da própria célula, e também quando vem células imunes ali para tentar consertar, forma pus, tá? Você tem os lisossomos daquelas células que chegam depois. Nem sempre forma pus, mas isso forma, tá? Você pode ter desnaturação de proteínas. Por exemplo, alguém queimou um dedo, formou uma bolha, o calor desnaturou as proteínas. E proteínas de membrana desnaturada, cara, a membrana vai estourar, o citoplasma vai para fora. É uma coisa mais drástica. Tenta pensar que a apoptose é uma coisa silenciosa, a necrose é uma coisa mais inflamatória. Ok? Isso é importante saber. Que tipo de necrose a gente tem? Vamos estudar isso se for fazer patologia ou disciplina relacionada a isso. Tá? Você tem coagulativa, não quero que vocês saibam tudo isso não. Tá? Mas você tem vários tipos de necroses. Tá? E com certeza a gente já teve várias delas. Tá? Por exemplo, uma purulenta. Quem não está conseguindo ver que está claro ali, você espreme e sai aquele pus. Cara, nunca, sei lá, uma cutícula ou alguma infecção assim, você espremeu e sai um pus. Às vezes até numa espinha, cara. É isso. Ó, aquilo que sai líquido de uma espinha que você espreme. Você acha que é o que está ali? Sangue? Não sai também, mas não sai um negócio bagunçado. Pus. Necrose daquele tecidozinho que estava inflamado ali, por alguma acne, alguma coisa desse tipo. Beleza? Você tem células imunes ali que vão, lutam com uma infecção, alguma coisa desse tipo. Tá? Necroses serosas, quando você, o desenho não está legal, mas está para ver umas bolhas ali, somente em tecido gorduroso. Tá? Você queima, forma bolhas, tá? Ou tecido que tem uma hidratação grande.
Quem nunca ficou aí, somente talvez as meninas mais que não usam tanto tênis como os meninos, né? Uma bolha no calcanhar, ou no lado do pé, que usou uma sandália, ou etc. desse tipo, tá? Cara, você esfregou ali o calor, o atrito, aquela pele tá ali, descolou com a matriz, começou a morrer célula. Lembra, necrose não é uma coisa roxa, não tem que amputar não. É uma morte celular que forma bolhas ou pus, entendeu? Uma coisa que vai doer, vai inflamar. Okay? Então bolhas que a gente tem, você pode falar, caraca, tô com uma necrose aqui. Fala isso pro teu pai e tua mãe, vou te pegar e levar para o hospital, você está morrendo. Não, uma necrose, uma pessoa explicou que não é tão drástico assim. Acontece naturalmente às vezes. Necrose ulcerativas. Olha lá, a boquinha daquela criança cheia de ferida. Isso em mucosas, por causa do ocular, né, nasal, na boca ou genitália, tá? E você tem ali, né, o extravasamento do citoplasma, uma inflamação. Necrose tem isso. Bem, diferença entre um e outro, para a gente resumir, para ficar nos outros esquemas, tá? Você tem aqui uma apoptose, aonde o núcleo vai começar a fechar, a membrana vai começar a formar bolhas, olha as bolhas aqui, ó, mas elas não estouram, tá? Vai começar parte da célula a formar esses corpos apoptóticos, são pequenas vesículas de conteúdo das células, ou seja, não tem extravasamento do citoplasma. A célula vai fechando, e às vezes um pedacinho dessas células são fagocitadas por umas células imunes. Beleza, não tem inflamação, não teve sinal, não teve problemas, quando é fisiológico. Mas uma célula necrótica tem, tá? Você tem danos dentro da célula e ó, extravasamento aqui do conteúdo do citoplasma para fora. Aí você pega enzimas que estão aqui, essa célula está com uma matriz extracelular, colágeno, tudo que a gente estudou lá atrás, começa a digerir a matriz, aí você começa a ter problemas aqui no tecido. Tá? Olha só um resuminho. Bem, a apoptose você pode ser fisiológica ou patológica. Não existe necrose fisiológica. Sempre é associado a um problema patológico. Sempre. Tá? Bem, a ocorrência. Muito difícil você ter uma necrose em uma célula. Você cortou o teu dedo, você acha que você rompeu uma célula? Tem centenas de células ali. É sempre um grupo. Mas a apoptose, sim, pode ser uma célula que foi morrer dentro de outras. Isso é mais, pode ser uma só. Beleza? Todas são irreversíveis, não tem como botar atrás, tá? Enzimas que quebram, né, por dentro, não tem aqui tem, por isso que a célula vai quebrando por dentro devagar, tá? Liberação de enzimas de lisossomos aqui tem, por isso que começa a ter inflamação, aqui não tem, tá? Inflamação exudativa significa liberação de proteínas do citoplasma. Aqui tem, aqui não tem, obviamente, tá? Alterações do núcleo, aqui tem, e aqui também tem, mas é um pouquinho diferente, é uma retração, não é quebra do núcleo. Ok? Bem, e a morfologia é uma lise da célula, usou, saiu membrana, saiu tudo, e aqui você forma pequenas vesículas silenciosas. Certo? Bem, para a gente terminar, estou terminando, tá? São 11h05, eu libero vocês em 10, 15 minutos. Tá? Nós falamos dos dois principais. E, cara, na nossa prova, se aí vocês estão preocupados, além também de aprender que eu sei disso, eu sim vou cobrar bastante dessa aula dos dois principais que eu falei até agora, que é 90% da aula. Vou citar para vocês o que é de outras coisas, quer dizer que eu não vou cobrar, tá? Mas tem menos detalhes do que eu venho falando. Óbvio que tem mais detalhes aqui, a apoptose, intrínseca, citocromo, beleza, necrose nem tem tanto, tá? Mas os outros também são tipos um pouquinho diferentes. O que é necroptose? Olha só, presta atenção em mim. A apoptose é regulada. Uma coisa ativa a outra, que inibe a outra, que induz a apoptose. A necrose não é regulada, é uma
ruptura, uma quebra, um extravasamento. Quando eu misturo as duas coisas, quebra, extravasamento, regulado, isso é uma necroptose. Se você mistura as duas coisas, não é o mesmo sistema, mas esse princípio de uma coisa não ser regulada, extravasar, e a outra ser reguladazinha, uma proteína, uma caspase e tal. Quando mistura as duas coisas, não tem caspase aqui, mas quando mistura essas coisas regulado, um extravasamento, ou seja, uma inflamação regulada, é uma necroptose. Beleza? Então, ó, você tem ação de outras enzimas, que eu também não quero que você decore o nome, só que não é essa caspase, são outras. Beleza? Tá? Bem, ela tem uma regulação de células deficientes na necroptose. Vou falar disso na aula de câncer semana que vem, melhor. Tá? Bem, e a intenção da necroptose, olha só o desenho de uma apoptose, uma célula que está começando a ficar pequenininha, sumir, tá? E de uma necroptose, começa realmente a extravasar. Só que você, quando você corta o teu dedo, leva uma facada, algo desse tipo assim mais drástico, rompe um tecido, queima o teu pé no calor ou o teu pé no gelo, isso é uma necrose. Mas a necroptose, né, ela não sofre influências assim extremas externas. Tá? Como é que acontece isso? Preste atenção. Não vou entrar também em detalhes a fundo, que basta a necroptose. Mas você tem moléculas que se ligam lá nos receptores, lá na membrana, lá no início. Tá? Parecido que a gente viu com a necroptose. Beleza, aí você tem a ativação, né, de caspases, que vai levar à apoptose, que é essa setinha aqui. Mas quando você não ativa caspases, ativa outras, tá? Também tem alterações de mitocôndria, e essa ativação é mais drástica, mais violenta do que essa morte silenciosa aqui. Você acaba formando muitas espécies ativas de oxigênio na arte normal. Essa célula está estressada com muita quantidade de oxigênio. O que é espécie ativa de oxigênio? Novamente falando, você tem o O2 comum, que é utilizado na respiração, e você sabe que o O2, quimicamente, são dois átomos de oxigênio e compartidos elétrons. Tá? Beleza, ligação covalente, a gente lembra disso de química. Quando você tem alguns elétrons que saem, esse átomo fica meio reativo, tentando voltar ao estado de equilíbrio do átomo, da molécula. Tá? E ele começa a ficar meio reativo. Isso significa o quê? O oxigênio é muito reativo. Então, se vocês forem lipídio, glicídio, proteínas aqui dessa célula, esse oxigênio reativo vai começar a bater e quebrar as moléculas. Você sofre um dano. Quando você tem muito esse oxigênio reativo, ele começa a oxidar os lipídios da membrana, aquelas ligações dos fosfolipídios. Isso, cara, vai romper a membrana. E o conteúdo histoplasmático vem para fora da célula. Necrose. Mas isso foi regulado. Apoptose. Então, quando é regulado com uma inflamação, a gente chama de necroptose. Regulado com uma inflamação. Só inflamação, sem estar regulado, necrose. Regulado silenciosamente, apoptose. Quando junta os dois, necroptose. Ok? É isso que eu quero que vocês saibam. O que significa necroptose em relação comparado a apoptose e necrose. Tá? Vamos para frente. Novos mecanismos chamados ketose. Cara, isso é incrível. Tá? Vou falar para vocês rapidamente. Ketose. É pelos eosinófilos. Tudo moléculas, glóbulos brancos do sangue. Eosinófilos, por isso que é ketose, e neutrófilos, moléculas imunológicas, células imunológicas. Lutam contra patógenos, vermes, vírus, bactérias. Vírus nem tanto, mas outros patógenos sim. O que eles fazem? Tá? A gente chama redes de DNA. Olha só.
uma célula sofre o estímulo, ela começa, né, a mudar o seu núcleo. O núcleo começa a ficar reestruturado. E essa célula, ela como se fosse, sofre uma necrose regulada. Ah, mas isso não é necrotose? Pode ser também. Mas o mais interessante é que na necrotose não acontece isso aqui, esses fiozinhos que você está vendo, nem isso. Mesma coisa, só que está diferente. Imagina o seguinte. Imagina eu como um usinófilo ou neutrófilo. E todos vocês uma bactéria, um protozoário que está aqui nesse tecido, tentando me infectar, tentando escapar lá pela corrente sanguínea e chegar e infectar o corpo. Então eu entro em contato com uma patógeno, reconheço isso e falo, caraca, eu sei que tem mais aqui. Eu não vejo, eu sou célula, não tenho olhos, mas eu sinto que tem mais porque ao entrar em contato com um, nunca tem um só. Então o que eu faço? Quando eu fagocito ele, que são iguais a vocês, bactérias ou outro patógeno, eu tenho uma sinalização dentro de mim que fala assim, ó, morre. Mas eu não vou morrer apoptoticamente, senão vocês vão estar livres, eu quero pegar todos vocês. E como eu faço para pegar todos vocês? Cara, eu simplesmente estourar. Eu pego o meu núcleo e a minha membrana nuclear, rompo ele. Cara, e a gente tem, o ser humano, 1,80 m de DNA enrolado dentro de um núcleo de uma célula, minha altura, de uma célula. E esse DNA está cheio de proteína, cromatina. Isso forma uma rede. Quando eu já fagocitei ele, quando eu estouro aqui, o meu DNA vai igual uma rede e gruda em vocês. O que acontece com vocês, patógenos? Vocês não conseguem fugir. Vocês ficam presos igual um peixes numa rede. Entendeu? Isso, vocês ficam lá presos. Dá tempo de vir outras células imunes e me ajudar a combater vocês. Isso é netose e etose. Então nossas células se programam para explodir o DNA, formando uma rede, já que o DNA é gigantesco, prendendo os micróbios, etc. Ok? A gente faz isso. Fazemos isso. Você acha que quando você tem uma coisa infectada você, é só lá uma fagocitosezinha? Não é ruim. Tá? Estão descobrindo isso aí em vários tipos de infecções. Hã? Não, é só essa parte. Tá? Tem, sim, dependendo do tipo de patógeno, se for um protozoário, uma bactéria, a sinalização é um pouquinho diferente, mas o final é o mesmo. Você tem uma ruptura do núcleo e da membrana e aquilo extravasa. Isso aqui causa inflamação? Causa, porque o citoplasma vai para fora da célula. E a inflamação é importante, porque aí chama outras células imunes para combater. Mas nós formamos uma rede igual de peixes, cara, no tecido que está inflamado. Cara, pode ser. Eu não sei se foi descoberto se é isso aí que acontece, mas pode ser. Tá? Beleza. Para a gente terminar, temos dois tipos: a pirocitose e a ferropitose. São os dois últimos slides. Tá? A pirocitose é o que? Essa célula, ela vai morrer como se fosse uma apoptose, silenciosamente. Mas é o mesmo esquema da apoptose, tá? Caspases, quebra do DNA e etc. Mas antes dela morrer, ela produz umas proteínas pequenas que vão para fora da célula, com a lise. Então isso aqui também é inflamatório. Rompe a membrana, esse citoplasma já vai para fora. Só que começa a produzir uma proteína que dá febre. O que dá febre na gente são pequenos hormônios que são induzidos lá pelas células infectadas. Ah, estou com uma bacteriose, tá? Uma virose, é febre, tá? Então essas células que estão infectadas, elas vão morrer, que é bom para eliminar o patógeno, mas antes de morrer, esse tipo celular produz umas proteínas que caem na corrente sanguínea, vai lá para o bulbo
uma parte do nosso cérebro, tá? E começa, bulbo hipotálamo, começa a falar para o corpo, olha, está sendo infectado em algum lugar do corpo. Produz calor, porque com o calor você tenta matar os micróbios. E você começa a ter febre. E você começa a tremer. Por que a gente treme quando está com febre? Quanto mais você agitar molecularmente o teu tecido, atrito, tremer, você gera calor. Por isso que a gente treme. Não só febre, mas está com frio, treme para quê? Para produzir calor. A gente vai o queixo batendo. Por que a gente treme? Para produzir calor. É uma coisa neuronal. Tá? Então, essa célula vai morrer rompendo e vai produzir moléculas que vão dar febre. Por isso que é chamado de piro, que é piro, é fogo, calor, pirocitose. Ok? Para a gente finalizar, nós temos a ferropitose, que é dependente de ferro. Ou seja, além do oxigênio, dos átomos mais reativos que tem é o ferro. Tá? E a gente junta ferro com oxigênio. Mas a gente tem uma proteína que se chama hemoglobina, que reduz muito o efeito disso tudo. Hemoglobina, dentro da hemácia, tem um ferrozinho lá, se liga ao oxigênio. Mas esse ferrozinho dentro da hemoglobina, está protegido por uma membrana, com uma proteína grande. Tá? Então é um pouco reativo. Quando você tem uma deficiência na quelação, o que é quelação? Quelar. Quelar, assim, imagina essa célula, que é essa sala. Entra vários ferros, que é importante para o metabolismo, mas entra mais do que necessário. Então você tem proteínas que seguram ferro e deixam ele bem inibido. Ah, está precisando, célula? Beleza, vou liberar um para você. Isso é quelação. Quelação é segurar para não liberar tanto. Mas quando você tem deficiência nessas proteínas que não seguram, você tem muito ferro aqui. E ferro é oxidativo. Ferro se junta com oxigênio, cara, faz um terror em cadeira, em bicicleta, em ferro, ferrugem aí, e na gente mesmo. E com isso você tem um perfil oxidativo dentro dessa célula, você começa a quebrar paredes, caso for uma célula de planta, ou membrana, e você começa a romper essa célula. Ó, aqui, ó, membrana, aos lipídios saindo daqui. E você tem a ferropitose. Ok? A única que não é inflamatória de todas que eu falei é a apoptose, porque a necrose é, a necroptose é, a etose e netose da rede também é inflamatória, a pirocitose e a ferropitose também é inflamatória. Tudo tem extravasamento de parte ou conteúdo todo da célula para o tecido, inflamação, tá? A única que é silenciosa é a apoptose. Desejo-lhes que tiram 10 no cálculo. Amém. E que semana que vem vocês possam fazer minha prova quinta-feira sem se preocupar com alguém que tem que fazer cálculo no mesmo dia, que vai ter mais, né? Vai ser que dia então? Falaram aí que quinta-feira que vem à tarde não tem mais? Quinta-feira à tarde, é a segunda chamada. Então dá para 19. Sei lá. Eu vou mandar final de semana, ou no máximo amanhã, sábado não tem como, ou sexta, hoje não dá, ou domingo, um estudo dirigido para P4. Vou tentar mandar domingo também a aula que eu vou dar na terça, para quem quiser já adiantar e olhando os slides, por aí vai, tá? E nos encontramos terça que vem. Beleza? Pega ali, pega ali.